do Senhor, meus irmãos. Vamos ler a palavra de Deus. Abra aí a sua Bíblia. Primeira epístola, ou segunda epístola de Pedro. Segunda epístola de Pedro, capítulo de número 2. Glória a Deus. Segunda carta de Pedro, capítulo de número 2, do verso 1. Glória a Deus. Conforme nós já havíamos dito para a igreja, nós iríamos hoje fazer uma breve reflexão sobre os falsos mestres. Todos acharam? Amém. Eu vou ler o texto, peço para os irmãos acompanhem. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão um negócio de vós, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormida. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza, e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente, e livrou o justo morto, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscências e imundícias, desprezam as dominações, atrevidos, obstinados, não recebem blasfemar das dignidades, enquanto os anjos, sendo maiores de força e poder, não pronunciaram contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Mas estes, como animais irracionais, seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos, nódoas são eles, mágoas, deleitando-se em seus enganos quando se banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério, não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição, os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão, quando o muito jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes são fontes de água, luz levada pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Porque falando coisas muito arrogantes de vaidades, engordam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se servo. Porquanto, se depois de ter escapado das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor Salvador Jesus Cristo, forem
outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado, deste modo, sobreveio-lhes que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao esponjadouro de lama. Amém? Amém. Tome a cena, então, glória a Jesus. Aleluia. Queridos, os dias que estamos vivendo são dias trabalhosos, são dias difíceis. Não é pouco comum ouvir pessoas dizendo em conversas, pessoas da igreja dizendo, uma expressão que tornou-se cotidiana: a igreja é para todo gosto. Os irmãos já ouviram isso? Já ouviram aqui? Tornou-se cotidiano isso. As pessoas dizerem que a igreja é para todo gosto, quando na verdade não é para ser assim. Essa expressão tem igreja para todo gosto é a própria antítese da unidade do corpo de Cristo, da igreja que Jesus sonhou quando juntou 12 homens e fez desses 12 homens simples os maiores pregadores que a história viu. Quando Jesus formulou o colégio apostólico, ele tinha em mente um corpo, uma igreja, como está escrito na carta aos Efésios, no capítulo 4, quando o apóstolo Paulo diz que há uma só fé, um só Senhor, um só batismo. Fala sobre a unidade do corpo. O corpo de Cristo tem que ter uma mesma mente, um mesmo pensamento, uma mesma fé, uma mesma crença, uma mesma doutrina, e não tornar-se vítima da fatídica expressão: tem igreja para todo gosto. Não tem igreja para todo gosto. Há só uma igreja, só uma. A igreja que vai ser arrebatada, a igreja que está preparada para o arrebatamento, a igreja que faz a vontade de Jesus Cristo, a igreja que prima por viver segundo o ensinamento de Cristo e das Escrituras Sagradas. Mas nos dias que nós estamos vivendo, é comum as pessoas estarem enganadas quanto à sua salvação, porque ouviram alguém lhe ensinando errado, porque ouviram alguém que lhe pregou o evangelho de maneira equivocada. E em alguns casos, a pessoa que pregou equivocadamente pode estar também equivocado. Ele mesmo está enganado, nem ele tem certeza do que ensina e do que prega. E o pior, muitos ensinam equivocadamente, de maneira errada, sabendo que é errado, com má intenção, com dolo, para arrancar e escolher tudo o que as pessoas têm. São os falsos mestres. O pastor Henrique leu aqui o texto que Paulo, na primeira carta que ele escreveu a Timóteo, Paulo diz no capítulo 4 da primeira carta, verso 1 em diante: mas o Espírito, de letra maiúscula, o Espírito Santo, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos serão dias trabalhosos e que os homens deixarão de ouvir a verdade e darão ouvidos a espíritos enganadores, a homens que, usados por um espírito satânico maligno, tentarão enganar a igreja. Haja visto que o próprio Jesus foi o maior apologeta que pregou na face da terra. Você pega os discursos de Jesus, e a grande maioria dos discursos de Jesus salientou: cuidado com os falsos ensinadores. Jesus falou muitas vezes: acautelai-vos dos falsos profetas. Por que esse cuidado de Jesus? Por que o cuidado de Pedro escrevendo essa carta? Por que o cuidado de Paulo, quando Paulo muitas vezes falou sobre falsos obreiros? Paulo diz que eles vêm como lobos vestidos de ovelha. Aí o Paulo, na segunda carta aos Coríntios, diz: cuidado com os obreiros fraudulentos, transfigurando-se em obreiros de Cristo. Aí Paulo diz: não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjos. Não é muito mais que os seus ministros se transfigurem em ministros e apóstolos de Cristo. Então, nem todo mundo que tem uma Bíblia e fala o nome de Jesus é um servo de Deus, um verdadeiro pregador do Evangelho.
Essa é a grande preocupação. Porque quando alguém vê alguém com a Bíblia falando em nome de Jesus, automaticamente o que a mente da gente diz? Isso não está falando com verdade. Mas é por isso que Jesus disse: acautelai-vos, tomem cuidado, provem, experimentem, ponham no crivo. Qual é o crivo que a gente tem para ver? Para provar se é verdade ou não? A palavra de Deus. Daí a importância do crente ler, aprender a palavra de Deus, ter conhecimento bíblico. Ninguém precisa ser um exímio pregador. Ninguém tem a obrigação de ter uma oratória impecável, ser dono de uma retórica infalível. Mas o crente tem a obrigação de conhecer a Bíblia. Porque se não conhece a Bíblia, não vai ser enganado. Vai comer gato por lepra. Vai de uma igreja para outra, de uma igreja para outra, e quando vê, como muitas vezes eu já vi, alguns voltaram para Macumba, outros foram para o salão dos TJs, outros foram para a igreja de morro, porque não conhecem a palavra de Deus como deveria conhecer. Ah, pastor, eu leio, vi muita coisa que eu não entendo. Tem um corpo de obreiros aqui. Não entendeu? Faz um xizinho do lado, põe um cartão telefônico no meio e diz: quando chegar na igreja, eu vou perguntar para o pastor. O pastor vai te dizer. O diabo vai te dizer. Se não quiser, ele vai dizer: você agora, irmão, eu vou pesquisar e eu te falo. E vai te trazer a resposta. Mas dar ouvido a ensinos enganadores é um grande perigo. E é o pior. O pior de todos os enganos é o auto-engano. É quando a pessoa quer enganar a si mesma. Quando a pessoa acredita e cai no céu, na verdade está errado. E vai acontecer isso, irmão? Vai acontecer isso? Vai. Jesus disse: naquele dia muitos me dirão: Senhor, em teu nome profetizei, em teu nome preguei, em teu nome expulsei demônios, em teu nome operei maravilhas. E no texto Jesus disse que não vai questionar se realmente fez. No texto Jesus disse: e eu lhes direi abertamente naquele dia: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, o pecado. Então o grande problema não é fazer o que está certo, é não fazer o que está errado. Esse é o nosso grande problema. E a gente aprende com os mestres, a gente aprende com quem ensina a Bíblia, em nome de Jesus. E tem muita gente, infelizmente, nos dias que estamos vivendo, pregando mentira em nome de Jesus, pregando o que a Bíblia não ensina, dizendo que é verdade, que a Bíblia diz que é mentira. E como é que a gente sabe? Porque a Bíblia está cheia disso. Esse texto que nós lemos de Pedro é claro e enfático ao dizer isso. Também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres. A minha tradução diz falsos doutores, outras traduções diz falsos mestres. Esses mestres aqui é os mestres que estão na lista dos dons ministeriais. Quando Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 5, o capítulo 4, versículo 11, o Paulo disse que ele mesmo, Jesus deu-nos para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Então esses dons que Deus deu para os homens conduzir a igreja e fazer a igreja amadurecer. Aperfeiçoamento não é no sentido de ficar perfeito e infalível, mas no sentido de ir amadurecendo, criando casca. Crente não pode, irmão, ficar a mesma medida a vida toda. Tem que amadurecer, tem que deixar de se levar. Tem crente que é menino, não pode ouvir um balá que entra com a mãozinha debaixo da cabeça da pessoa. É bonito o mistério de Deus, eu gosto. É bonito, as línguas celestiais é bonito. Mas eu tenho que ter maturidade para entender. Alguns dias atrás uma pessoa disse para mim: em tal lugar da tendo culto tem uma profetisa lá. Vai, tem uma profetisa, fala um mistério. Vamos lá, nós estamos falando. Vamos para a igreja. Na minha igreja, Deus opera. E quando Deus quer falar na minha igreja, Ele fala. Ele fala comigo, Ele fala na leitura inicial, Ele fala quando essa criança canta, Ele fala quando as irmãs dão o Senhor comigo, e quando Ele quer falar, Ele levanta o profeta e põe o profeta de pé. Na minha igreja, Deus fala. E se eu não estiver na igreja e Deus quiser falar comigo, Ele vai lá na minha casa. E vai lá
ministeriais. Um dos dons ministeriais é os doutores. Doutores não porque estudou depois do anel. Doutores que receberam o dom sobrenatural de Deus, são mestres, que têm a capacidade sobrenatural do Espírito Santo de entender a palavra de Deus e a mesma capacidade sobrenatural de ensinar. São mestres. Mas a Bíblia diz que como houve falsos profetas no Antigo Testamento, Pedro criou um paralelo aqui. Como houve no Antigo Testamento falsos profetas, haverá também no seio da igreja falsos mestres, falsos ensinadores. E é incrível, irmão, que os falsos ensinadores, eles têm duas origens principais. Há uma primeira origem de falsos ensinadores que começaram direito, começaram servindo ao Senhor com dedicação, com temor, com ousadia, com amor ao que fazia, mas com o passar do tempo, ele olha ao lado e vê riquezas, vê dinheiro, glamour, posição social, e aí ele começa a desejar essas coisas, e aí são oferecidas para ele possibilidades de ele alcançar essas coisas, e ele começa a errar para ir em busca dessas coisas. Quantos homens, faça uma reflexão com você, quantos homens você conheceu que há alguns anos atrás pregava a palavra de Deus, ensinava, era simples, humilde, e hoje é o oposto exato daquilo que era? Quantos? Para pensar quantos obreiros, os obreiros que estão aqui na minha retaguarda conhecem, que há alguns anos atrás, 10, 15, 20 anos atrás, era exatamente o oposto do que são hoje, porque cobiçaram a riqueza, começaram bem, mas quando viu a possibilidade de ficar rico, abandonou a fé. Como é que acontece isso? O apóstolo Paulo diz, vamos ler, abra aí a sua Bíblia, primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 6, todo mundo com Bíblia na mão, vamos ler a palavra de Deus, porque é ela que nos esclarece. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, verso 3 em diante. Esse relógio não está acelerado mais não, né? O que tem esse relógio, pelo amor de Deus? Ele está andando muito. 1 Timóteo 6, versículo 3, diz assim, se alguém ensina alguma outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo, nada sabe, mas retira acerca de questões contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos, de entendimento privado da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Fazer o que, irmão? Aparta-te dos tais. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento com que nos cumprimos, estejamos com isso contentes. Mas os vale aqui, irmão, lá. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Tem coisa mais esclarecedora que isso? Paulo está dizendo para Timóteo que a piedade é grande ganho com contentamento. O que é contentamento, irmão? Contentamento é ser contente com o que eu tenho, com o que Deus me possibilitou ter. O apóstolo Paulo diz na carta aos Filipenses, ele diz assim, aprendi a me contentar com o que tenho. Contentamento precisa ser aprendido, estar contente. Lutar para melhorar? Sim, mas estar contente com o que tem, não amaldiçoando o que tem. Contentamento, mas os que não têm contentamento querem ser ricos. Aí Paulo diz, mas os que querem ser ricos caem em tentação.
e muitas concupiscências. Concupiscência, irmão, é um desejo desenfreado, é um desejo muito forte. É concupiscência. E ele cai em concupiscência logo e nociva que submerge o homem na perdição e na ruína. Porque o amor do dinheiro é raiz de Deus peça demais. E olha lá, e nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassavam a si mesmo com muitas dores. Paulo está dizendo que lá na época dele, muitos que estavam tentando ficar ricos já haviam abandonado a fé e transgredido contra Deus e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. É o retrato explícito do que acontece com muitos dos dias que estamos vivendo. É o retrato fiel do que acontece em muitas igrejas com os líderes evangélicos. Começaram bem, mas quando viram clamor, quando viram dinheiro, quando viram posição, abandonaram a fé. Foram vencidos pelas tentações, pelos gastos, pelas concupiscências e transpassaram a si mesmo. Sabe o que é essa expressão de transpassar a si mesmo? Com muitas dores? No grego, essa expressão aqui, ela quer dizer pegar uma espada, a espada que é a sua própria, que é qual é a espada do Espírito que nós temos? A palavra de Deus. É pregar a própria palavra de Deus, a espada do Espírito, e usar ela contra você mesmo para se matar. É fazer o que Saulo fez. Nessa lista, muitos se pensaram assim. Vamos dar só um exemplo aqui rápido de um homem que começou assim. Na carta de Pedro que nós vemos aqui, a segunda carta de Pedro, no versículo 24, o apóstolo Pedro citou um personagem do Antigo Testamento, de Números 22, Balaão. No versículo 15, ele diz assim: os quais deixando os falsos mestres, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Bósor, que amou o prêmio da injustiça, o prêmio do dinheiro. O que aconteceu com Abraão, irmão? Balaque, um dos reis de uma das terras de Canaã, Balaque teve notícia que um povo chamado Nação de Israel vinha no deserto atropelando tudo que existia. E Balaque ficou assustado e disse: eu preciso parar esse povo. Mas como é que eu vou parar esse povo? Alguém deve ter dito para Balaque: tem um profeta que ele fala, as coisas acontecem. O nome dele é Balaão. Aí o Balaque juntou um monte de gente, uma comitiva real, com dinheiro, e foi até Balaão pedindo para que Balaão viesse para amaldiçoar o povo de Israel. Quando a comitiva de Balaque chegou, o Balaão disse assim: eu não vou, primeiro eu vou falar com Deus. Então Balaão começou direito, ele tinha intimidade com Deus. Eu vi aí de vez em quando na internet uns teólogos dizendo que Balaão era feiticeiro, era esse daqui. E eu provo, o Balaão, de noite, o texto diz que veio ter Deus com Balaão. Balaão foi na casa, o Deus de Israel foi na casa de Balaão. E Deus vai na casa do feiticeiro. Deus foi lá na casa de Balaão e falou para ele: vem os homens aí, não vai com eles, porque esse povo está vingando o meu povo. Deus só fala assim porque ele tinha intimidade. E o Balaão provou que tinha intimidade, tinha costume de falar com Deus. Quando ele disse: eu não vou, primeiro eu preciso falar com Deus. Então isso prova. Aí eles foram embora. O Balaque disse: aumenta o prêmio, põe mais ouro aí, carrega as carroças de ouro, de prata, de fazenda, de cetim, de seda, de linho fino, enche para o olho do outro brincar. Aí quando chegaram lá, que ele olhou, o coração dele se tornou, ele foi vencido pela tentação, que Paulo diz lá na carta a Timóteo. Aí o Timóteo disse, o Balaão disse para eles: fica aí que eu vou falar de novo com Deus. Deus já não tinha dito? Precisava falar de novo? Deus disse: não adianta ficar insistindo. Se você dá a resposta de Deus e Deus falou não, acabou. Não precisa ficar fazendo campanha, não precisa ficar fazendo voto. Deus disse: não, Ele é Senhor. Deus, aleluia. O Balaão foi falar de novo com Deus. Por quê? Porque o prêmio aumentou, ele queria
E Deus sabia disso, porque Deus sonda o coração. Aí Deus disse, pode ir. Por que Deus disse, pode ir? Porque Deus sabia que no coração ele já tinha pré-determinado que iria. E acabou. E Deus não interfere na vontade do homem. Deus deixou de escolher o que quer. Aí o Pedro está dizendo aqui, que os falsos mestres erraram seguindo o caminho de Balaão, que amou o prêmio da injustiça. Então são obreiros que começaram bem. Começaram bem. Mas por causa de amar o prêmio da injustiça, transgrediram a palavra de Deus, abandonaram a fé em Cristo Jesus para ir em busca de riqueza. Tem gente assim hoje? Tem gente que fala, igual o Pedro disse aqui, que por avareza falam de vós negócio. Tem gente assim? Está cheio disso. Está cheio de obreiro assim. Obreiro que eu ouvi falar para mim, irmão, nós estamos apoiando fulano de tal nas eleições de tal ano. Fechamos com ele, porta fechada, todo mundo lá vai votar nele. E aí eu pergunto, mas por que, irmão? Vai pintar a igreja. Vai me dar um microfone. Um maldito desse não tem nem fé que Deus vai dar um microfone que presta para a igreja dele. Que droga de evangelho que o homem desse prega? Ah não, é porque vai me dar um carro para eu andar. Eu prefiro andar até a pé, porque tem um carro debaixo de uma unção. Porque político nenhum, irmão, eu nunca vi. E se eu estiver errado, eu quero que os irmãos me corrijam aqui. Eu nunca vi um político chegar à igreja e tirar dinheiro do salário dele para dar oferta na igreja. É dinheiro maldito de corrupção. É dinheiro que sai extraviado da merenda escolar. É dinheiro que sai das verbas dos hospitais públicos. É dinheiro que sai das verbas das ambulâncias. É dinheiro de mensalão, dinheiro maldito que o pastor está pegando e colocando para cá, para o caixa da igreja. Vendeu a alma para o diabo. Vendeu a alma para o diabo. Aí vai dizer para a igreja. Aí o Pedro diz aqui, que e por avareza foram de vós negócios com palavras fingidas. O Pedro diz aqui, que aconteceu isso. Aí nós vamos para o púlpito, irmãos, nós vamos apoiar fulano de tal, porque ele vai para a Câmara, para a Assembleia Legislativa, para o Congresso Nacional, sei lá para onde, para defender a igreja. Um dia ele veio falar isso para mim. Me apoia aí, irmão. Você é muito conhecido em Mauá. Me apoia aí, trabalha para mim, que eu vou defender a igreja. Eu digo, é mentira sua, rapaz. Quem defende a igreja que eu faço parte é o guarda de Israel que não dorme. E diz para ele que mais um negócio, meu querido. O dia que a igreja precisar que você defenda ela, Deus deixou de ser Deus. E a igreja deixou de ser igreja. Eu jogo minha Bíblia fora e volto. Quem defende a igreja é Deus. Aí vem uma conversa aí, dizer assim, não, porque o mundo está fazendo muitas leis aí que vai oprimir a igreja, irmão. Se Deus quiser que a igreja seja oprimida, não tem quem impeça, não tem político que deixe. E vou te dar uma notícia: a igreja vai passar o maior momento de provação antes do arrebatamento. Isso é uma profecia bíblica. Sabe onde ela está? No Evangelho de Mateus. Quando perguntaram a João, tu és o Cristo? Ele disse, não. Eu não sou digno de desatar as correias da sua sandália. Ele vai vir depois de mim. Eu batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aí o João falou a profecia da água falando, na sua mão ele tem uma pá, e com a sua pá limpará a sua. Eila! Quem falou isso foi João Batista. O maior profeta que Jesus disse que pisou na terra. Será que vai acontecer o que ele falou? Vai. Sabe o que ele fez essa profecia aí? Quem foi no Nordeste sabe. Eu tive no Nordeste muitas vezes, eu vi isso com os meus olhos. Colhe o mantimento, eu vi fazer isso com feijão, eu vi fazer isso com arroz, traz. Aí era aquele terreno onde põe um monte de tijolinho acima, de espelhinho para cima, né? Aí fica aquele quintal todo de tijolinho bonito, e o solzão, aí pega a vara e bate naquela ruma de feijão. Porque o feijão vai nada abaixo. Aí depois de lá, tira aquele monte de lama
de grão, fica um monte de palhinha pequena, não fica? Porque as ramas grossas já vai saindo agora. Mas quando vier o dono da pá, irmão, antes de guardar no celeiro do trigo, João Batista disse que ele vai pegar a pá. Eu vi isso lá no Nordeste. O agricultor procura de lá, tá vendo? Vem de lá para cá. Ele pega a pá daquele monte de grão assim, ó, e joga pro alto. Aí vem aqui. E a palha pequenininha vai embora com o vento. E só fica o grão. Que político vai pedir isso, irmão? Eu quero saber quem é o senador que vai pedir isso. Quando meu Jesus vai lá também, pegar a igreja dele que está bem segurada, palha, e jogar para o vento. E quem for grão vai ficar. E quem for palha vai voar no meio do vento. Porque quem vai fazer isso tem todo o poder no céu e na terra. Aí o miserável está doido por dinheiro. E vem com palavra fingida. Para trazer a igreja de lei ruim que vai oprimir a igreja. Se a igreja tiver que passar, irmão, ventania vai passar. E não tem quem impeça. Segundo exemplo, para a gente terminar. Segundo exemplo. Geazi. Geazi começou certo. Geazi era o sucessor de Eliseu. Assim como Eliseu foi sucessor de Elias. Estava sendo preparado pelo homem de Deus para ter intimidade com Deus e operar milagres iguais ou maiores do que Eliseu fazia. Mas um dia chegou lá da Síria, um capitão leproso chamado Naamã, procurando Eliseu. E o Eliseu nem recebeu ele. Disse: vai lá, se lava no Jordão, os irmãos conhecem a história. Ele mergulhou a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima vez. Ficou curado. Quando voltou curado, o coração cheio de gratidão. O homem se converteu, irmão. Disse: peço ao teu servo. Quando começa assim, não é? Porque se converteu. É filho de Deus. Mas quando vem muito valente, brigando, xingando, aí não converteu não. Aí tem que nascer de novo. Peço ao teu servo que me deixe levar a terra para a minha terra, porque nunca mais me prostrarei em outra terra sem ser a terra de Israel, para adorar o Deus de Israel. Ele disse: pode levar. E aí ele disse: toma isso aqui que eu trouxe para você, prata, roupa. Eliseu disse: não preciso disso, pode levar para você. Aí, quantos milagres você tem? 320 milhões, diz o pastor Daniel. Depois você faz aí a 30 reais a grana do ouro, canta. Mas o ouro do Geazi, os que querem ser rei, os Paulo, caem em laço em tentação. A palavra de Deus é verdade, irmão. A palavra de Deus não erra. O Geazi deu um jeitinho, saiu escondido e foi correndo e lá na frente parou. A comitiva do Naamã disse: não parou, disse: quem foi, rapaz? Chegou 2 filhos dos profetas, já começou a mentir. Aqui, por avareza, com palavras fingidas, palavra mentirosa. Chegou 2 filhos do profeta lá, Eliseu mandou vir buscar para ele prata, roupa, tal. O Eliseu mandou vir buscar. O Naamã disse: pode botar o que você quiser aí. Ainda deu para ajudar a carregar, era muito pesado. Chegou lá e deu um jeitinho de esconder. Fez escondidinho para ele ver. E aí chegou lá na casa do profeta. Aí o profeta olhou para ele e disse: Eliseu, onde você estava? Olha a resposta do Geazi. Eliseu, nem no lugar, nem no outro. Que lugar é esse, irmão, pelo amor de Jesus? Sabe o que Jesus disse? O teu falar tem que ser sim ou não. O que passa disso é de procedência maligna. E isso é interpretado de maneira errada na igreja. As pessoas dizem: falou que vai fazer uma coisa, tem que fazer. Sim, não. Não é isso que Jesus disse. Se eu falar uma coisa, tem que fazer. Lógico. Mas quando Jesus disse: se eu falar seja sim ou não, Jesus está falando: sai de cima do muro, rapaz. Toma uma posição, ou é ou não é. Ou você está dentro ou está fora. Fica em cima do muro, não toma uma
Se você não disser nem sim, nem não, é de procedência maligna, o diabo está te conduzindo. É isso que Jesus estava dizendo. É para tomar uma ação, é para sair de cima do muro. E o Geazi ficou bem em cima do muro. Quando Eliseu perguntou onde você estava, nem uma parte nem outra. Aí o Eliseu disse: porventura não foi comigo, contigo, o meu espírito, o meu prazer. O Eliseu já sabia de tudo que tinha acontecido. Então meus falsos mestres começam a fazer errado e acham que podem enganar todo mundo, mas esquece do Espírito Todo-Poderoso que comanda essa igreja, o Espírito vivo que revela, que traz a boca, que desmascara, o mesmo Espírito que estava lá na vida do profeta Garinho. A mulher de Jeroboão foi disfarçada para saber se Jeroboão ia morrer ou não. Chegou disfarçada e o velhinho cego, Arias, quando ele foi pisou pé na porta, o profeta disse: por que tu veio, mulher de Jeroboão? Engana não, irmão. Aonde tem o Espírito de Deus, o Espírito de Deus opera. Os nossos pastores podem agir, porque Deus não manda os profetas para falar. Pode ficar mascarado por aí, mas Deus não deixa. Aonde tem liberdade para o Espírito de Deus, não deixa. Há os que começaram bem, mas erraram. Há outros que já começaram na miséria. Vou dar um exemplo. No capítulo 6 e 7, no livro de Atos dos Apóstolos, um dos maiores evangelistas do Novo Testamento topou de frente com a nata religiosa de Jerusalém. Os judeus, os fariseus e os saduceus, que eram mestres da lei. Esse homem chamava Estevão. A Bíblia diz: cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria, era um mestre. E aí, quando alguém está assim, não tem jeito, só inventando mentira. Às vezes eu fico olhando, tem umas pessoas que dizem: pastor, inventaram mentira, dá glória a Deus, irmão. Porque se eu fosse falar, parar, irmão, meu ministério está mentindo e falar do meu respeito, eu já tinha parado faz muito tempo. Tinha parado faz tempo. Porque só para, irmão, se Deus permitir, e mesmo assim só mentira. Compraram lá uma testemunha para falar contra o Estevão, que ele estava falando contra o templo e contra a lei mosaica, a lei de Deus. Aí prenderam o Estevão e trouxeram diante do sinédrio 70 anciãos, tudo mestre da lei de Israel. Aí o Estevão, cheio de sabedoria de Deus, foram lá, ouve, paz. Chamou eles de paz, demonstrou respeito. Nosso pai Abraão, foi lá em Abraão, ouviu Deus chamando, e ele foi para Padan-Aram, e depois ele veio para Canaã, terra essa que deu aos filhos de Jacó, Rubem, Simeão, Judá, Naftali, Gad, Aser, Casa, Ebulon, José e Benjamim. Os quais foram levados para o Egito e ficaram batizando os Deus. Enquanto Moisés deu o discurso de Estevão, estava sendo ouvido. Todo mundo gostava do Estevão, porque estava falando aquilo que eles queriam ouvir. Mas quando chegou em Davi, o Estevão quebrou o laço. Davi disse: pelo Espírito, que o Senhor levantaria alguém, esse que Deus levantou, o qual vocês mataram e crucificaram. Aí pegaram pedra para atacar nele e mataram. Por causa da morte de Estevão, houve uma diáspora, uma perseguição. Os crentes foram espalhados e foram parar em Samaria. Em Samaria, depois que Estevão morreu, chegou um outro diácono chamado Filipe. E Filipe começou a pregar. E o texto diz que Filipe pregava a Cristo, e os coxos eram curados, e maravilhas aconteciam. Aí chegou o de Jerusalém. Jerusalém mandou os apóstolos para Pedro e João. Quando Pedro e João chegou, Pedro e João começou a orar pelas pessoas, colocando a mão, e as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo. E tinha lá no meio do povo de Samaria um homem chamado Simão. E o Simão, o texto diz que ele creu. Mas creu é uma coisa, e se arrependeu dos pecados é outra. Se
Se converteu, outra. Creu, outra. Se converteu, outra. O Simão que viu. E quando ele viu o Pedro e João orando pelas pessoas para serem batizadas com o Espírito Santo, ele chamou o Pedro do lado, de cantinho, e disse: ó Pedro, dinheiro. Te dou dinheiro e você me dá esse negócio aqui para eu também pôr as mãos nas pessoas e as pessoas receberem o Espírito de Deus. E sabe o que me deixa triste, irmão? Se fosse no dia de hoje, o miserável tinha pego dinheiro, tem muita gente que tinha pego dinheiro. Tinha. Eu queria saber como é que ele ia transferir isso para o outro maldito, vendendo a alma. Se fosse no dia de hoje, o Simão estava em cima de muito pouco para ele. Estava assim. Mas o Pedro era crente. E o Pedro olhou para ele e disse: eu tenho sorte nessa tua palavra. Clama a Deus e se arrependa para ver se porventura Deus tenha misericórdia de ti, porque tu estás enfermo de amargura. A alma está amarga, porque todo miserável que quer pagar para ter alguma coisa de Deus, que quer comprar por posição social, com dízimo, ele está corroído por inveja, ele está corroído pela cobiça, ele tem inveja do que o outro tem, mas não tem coragem de pagar o preço que o outro paga, não tem coragem de viver como o outro vive, mas quer o que o outro tem. O Simão queria pagar. Ele disse: você está enfiando de amargura, rapaz, você está corroendo por dentro. O ferro da inveja está te corroendo. Aí Pedro, quando pegou firme com ele disse: clama a Deus por mim, então, Pedro, você irmão, para que não aconteça. Ele se converteu. Às vezes não, tem camarada que não se converte porque não ouve a verdade. Porque tem dinheiro, fica dentro da igreja e pagando por tudo que quer, e fica vivendo a vida maldita do jeito que quer, e o pastorzinho fica passando a mão na cabeça do camarada e não fala a verdade, o camarada nunca vai se converter. Esses, quando o Simão já começa na miséria, nem começou certo nunca. Acabou meu tempo. Agora nós entramos na mensagem agora. A introdução agora. Agora eu ia falar como a gente consegue identificar os falsos profetas. A Bíblia ensina como identificá-los? Ensina. O que é que Jesus ensinou a gente? Jesus disse: olha, pelo fruto se conhece a árvore. Vê que fruto está dando, aí você vai ver que árvore é. E aí os frutos estão aqui, ó. No texto traseiro vai ficar para o outro dia. Tá bom, meus filhos? Também hoje vai precisar quase uma hora, senão vão ficar aqui até 10 horas. E o pastor vai me puxar para aqui. Eu passei 7 minutos do tempo que ele me deu. Amém? Deus abençoe os irmãos, fiquem de pé. Vamos ler a Bíblia. Vamos aprender a Bíblia. Para a gente ser crente sadio, maduro, firme nas Escrituras. Aleluia.